Amém? Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs, gente boa de Deus que está aí do outro lado, aqui no canal do YouTube, aprendendo um pouco mais sobre discipulado, vida com Deus. Bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E estamos aí em mais uma aula, mais um tempo, e queremos enviar também o nosso abraço ao pessoal, que está nos assistindo, acompanhando, alunos. Está tudo bem? Alunos que estão nos assistindo. Tem gente do Rio Grande do Sul, do Nordeste, do Norte. Eu tenho recebido comunicação de pessoas que estão realmente comprometidas e participando mesmo, ativamente. Avisando também que a esposa já conseguiu enviar aí páginas, ela conseguiu em PDF enviar o conteúdo do livro, do material que nós estamos estudando aqui, e você pode participar aí de onde você está. Logicamente, o líder da comunidade vai passar para você o material, eu tenho entrado em contato com eles, nada é feito aleatoriamente, arbitrariamente, sempre debaixo do respeito e da ordem de uma autoridade espiritual, que é o seu pastor, aí da sua igreja. Então, bem-vindos. E o tema de hoje eu abordava, até vamos ver aqui, não é? O tema de hoje, vamos abrir aqui nosso material. O tema de hoje é o tema central, é a chave. O tema de hoje é a chave de tudo que você possa imaginar. O incrível é isso. Se nós pararmos para pensar agora, nesse momento, nós estamos falando de um tema que é o tema central do universo que nós conhecemos como universo criado, desde as eras passadas, mais antigas, até o presente momento, e ainda as eras que virão. Esse tema é um tema contagiante, poderoso, eterno. Então isso faz o nosso coração saltar de alegria, porque é o tema salvação, que nós vamos desenvolver hoje. Mas eu quero tirar uma dúvida aqui, da aula passada. Que foi ontem comentado, mas que é importante nós fazermos alusão a isso. Quando o autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a plena convicção dos fatos que não se veem. O autor aos Hebreus, ele está, no capítulo 11, ele está abordando um assunto que está em todo o livro de Hebreus, em toda a carta aos Hebreus. O capítulo 11, versículo 1, ele também ele faz alusão a todo o contexto da carta aos Hebreus. E quem eram os hebreus, não é? Houve uma diáspora, uma fuga. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, nós vemos que houve uma grande perseguição contra a igreja. A igreja estava em Jerusalém, a igreja estava ali, a igreja de Jerusalém, a igreja da Judéia, e houve uma grande perseguição do Império Romano, e eles tiveram que fugir. E começaram os irmãos para vários lugares do Império. E nessa diáspora, nessa fuga, uma comunidade forte se formou em Roma, se formou em várias localidades. E o livro aos Hebreus é um dos últimos livros, porque ele é escrito para esse pessoal da dispersão, essas pessoas que eram judeus convertidos. E como judeus convertidos, eles estavam tendo uma pressão dos judaizantes que estavam entrando na igreja, que estavam querendo ensinar a eles voltarem aos rudimentos passados, voltarem ao judaísmo, a tudo que o judaísmo ensinava, querendo que eles voltassem à antiga aliança. Então o autor, toda a carta aos Hebreus é escrita para dentro, é escrita para uma comunidade, para a igreja. Aliás, todo o Novo Testamento é escrito para dentro, é escrito primeiro para as comunidades, depois vazou para os gentios, para o mundo, que era o mundo conhecido da época. Então o autor aos Hebreus, quando ele menciona o capítulo 11, ele está trazendo no capítulo 11 todo o conteúdo do que ele ensina na carta toda aos Hebreus. A fé é o firme fundamento, ou seja, vocês estão fundamentados em Jesus, não é na lei de Moisés.
Lá nos ensinos do Antigo Testamento, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, a esperança de vocês é maior. Por isso que no livro aos Hebreus, vocês vão encontrar sempre a menção: o sacrifício maior, o sacerdote é maior, a morte é melhor, é completa, é maravilhosa. Em Hebreus tudo está contemplado em Jesus. Jesus é maior do que tudo, maior do que Moisés, maior do que Elias, maior do que o Velho Testamento, maior do que a própria Bíblia. Jesus é maior. Então o autor dos Hebreus está querendo dizer isso em Hebreus 11, quando nós temos essa ideia. Nós falamos: a fé não é cega, a fé não é burra, essa questão toda. Mas na realidade, o autor dos Hebreus, ele está falando para judeus convertidos a Cristo, que estavam sendo pressionados a voltarem ao judaísmo. Então o autor dos Hebreus incentiva, exorta: não, vocês têm uma fé firme. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a plena convicção dos fatos que não se veem. Ou seja, vocês não precisam voltar mais para a lei, que você vê a letra. Agora vocês vivem pela fé em Cristo Jesus. E o tema crucial dos Hebreus, em todo o livro dos Hebreus, os 14 capítulos, é salvação. Salvação é o tema principal. E é o que nós vamos abordar hoje, que é a lição 10 do nosso estudo. Agora temos aí uma inovação. Você poderá usar. Eu vou pedir já que o Guto use a nova inovação para iniciar a leitura. Aí, pega aí o material e vamos ouvir a leitura até onde o Senhor nos permitir. Aí vamos desenvolvendo, vocês alunos que estão nos assistindo aí. Graça e paz para vocês. Aliás, eu quero dar um bem-vindo aos alunos que estão no Rio Grande do Sul, que estão no Rio Grande do Norte, que estão no Nordeste, que estão lá em Roraima, em Rondônia. Tem gente, olha, nos assistindo no Brasil todo. Os irmãos querem enviar um forte amém para eles, um abração. Responda com um forte amém. Amém! Olha aí, logo vocês vão conhecer a carinha de cada um. Surpresa, surpresa fica melhor, surpresa mais gostoso. Então espera aí que vocês vão conhecer essa gente abençoada aqui da Renovo. Vamos lá então, Guto, com essa voz bonita, radiofônica. Quando tivermos a Rádio FM de novo, o Guto vai dar a abertura. Vamos lá. A salvação. Ler e orar. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2:5. Leia mais uma vez, Guto, por favor. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 5. Paulo está sintetizando aqui, na carta aos Efésios, algo muito importante, que vai ser a introdução do nosso estudo de hoje. A salvação foi o propósito principal do ministério de Jesus e continua sendo o propósito principal do ministério de Jesus. Então vou repetir: a salvação em todo o Novo Testamento é relatada, ela configura o propósito principal do ministério de Jesus. Eu não coloquei ali o texto, me fugiu da memória, mas 1.1 aí, o que diz 1.1, Guto? Disse ele: eu vim buscar o que havia se perdido. Disse ele: eu vim buscar o que se havia perdido. Está em Lucas 19:10. Eu não vim para os sãos, eu vim buscar o que se havia perdido. Todo o projeto de Jesus, desde o seu nascimento, seu crescimento, seu desenvolvimento, o seu chamado, o seu batismo, o início do seu ministério em Caná da Galileia, a leitura da lei que ele fala em Isaías, na sinagoga de Cafarnaum, os seus 3 anos e meio de ensino, de formação ministerial com os discípulos, a perseguição religiosa, os saduceus, fariseus, os zelotes, os escribas, enfim, a incompreensão da família, a sua condenação, a sua morte, a sua paixão, a sua ressurreição, a sua ascensão e ainda o seu ministério como nosso advogado estão totalmente incluídos nessa chave. A salvação é o propósito principal do ministério de Jesus e da igreja.
Por isso que nós estamos fazendo aqui o discipulado. Nós estamos aqui trabalhando, crescendo, desenvolvendo, para que nós possamos estar preparados para transmitir o quê? Aquilo que é o principal de Jesus. A igreja não é uma instituição mecânica, fabricada, uma empresa. Nós estamos vendo aí situações que estamos vivendo na nossa sociedade portuguesa. Eu não vou mencionar aqui, mas os escândalos que estão acontecendo, e eles querem segurar a instituição, querem segurar a empresa. Quando a religião torna-se empresarial, morreu todo o propósito. Mas nós não somos empresa, nós somos discípulos de Jesus. Uma comunidade chamada igreja, que é discípulo de Jesus, e que tem como propósito principal fazer, imitar, caminhar e compartilhar aquilo que foi o propósito principal do nosso Mestre, do nosso Senhor, e continua sendo a salvação de vidas, de almas, de pessoas, de seres, para que esses componham a verdadeira igreja do Senhor. Porque a verdadeira igreja do Senhor é composta de pessoas, homens e mulheres regenerados, e que vão crescendo e aprendendo. Ponto 1, 2 aí, continuando o culto, lendo. Anunciado no Antigo Testamento. Anunciado no Antigo Testamento. Nós já lemos isso, nós já falamos aqui, desde o Gênesis, quando o próprio Deus, o Pai, diz: olha, da semente da mulher nascerá aquele que há de pisar a cabeça da serpente. Já está anunciado em Gênesis. E esse anúncio, essas profecias, essa anunciação, ela vai de Gênesis até Malaquias. Ela vai nos 39 livros do Antigo Testamento. Em cada livro há um ponto, há um toque, há um tema, há uma palavra-chave que traz à luz essa revelação, que Jesus veio para salvar o que está perdido. Não havia compreensão que nós tínhamos hoje. Não havia a liberação do Espírito que nós temos hoje. Mas havia já um relance, já havia anúncio, já havia uma luz que estava manifestada. Isaías 9,6: e o menino nos nasceu, e o filho se nos deu, e o principado está nos seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Miqueias: e tu, Belém de Efratas, que é melhor entre as cidades, de ti nascerá aquele que há de reger o meu povo. Então, já há o anúncio da salvação de Jesus, porque é o tema principal. 1.3, Guto, tem que ler. Fala com o instrumento agora, Amado. Comprovado no Novo Testamento. Comprovado no Novo Testamento. Não é? Por quê? Porque Jesus, ele, como nós dissemos em Lucas 19:10, eu vim salvar o que se havia perdido. Quem lê, por exemplo, Lucas capítulo 15, que é um bloco todo, um capítulo todo, que tem aquele bloco todo do ensino de Jesus através das parábolas, quem lê todo o capítulo 15, vai ver em todas as parábolas da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho pródigo. Vocês vão ver em todas aquelas parábolas Jesus falando do ministério dele, de salvar o perdido. A dracma perdida, a mulher varre a casa até encontrar. A ovelha perdida, ele deixa as 99 no aprisco e vai buscar aquela até encontrar. O filho pródigo revela o pai esperando até que o filho retorne, faz uma festa, salva, liberta. Esse é o espírito do discipulado. Discipulado, não estamos no discipulado para nos orgulharmos. Temos depois tem uma credencial, agora tem um certificado, não participei. É bom, é maravilhoso, isso nos motiva. Mas o principal é que eu estava orando hoje, quando estava preparando essa matéria, como o Senhor renova o nosso coração. Eu retornei ao passado, no tempo e espaço, cheguei naquele ponto onde tive um encontro real com Jesus e agradeci ao Senhor. Por quê? Porque Ele me encontrou, e que hoje, nessa noite, e você que está nos assistindo, possamos agradecer ao Senhor. Ele nos salvou, Ele nos encontrou, Ele nos lavou, Ele nos limpou. Amém? 1.4, Guto. Proclamado pelos discípulos. Proclamado pelos discípulos. Ok? Mateus 28, 19 e 20. Portanto, disse Jesus: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado.
E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a mensagem. Marcos 16, 15 e 16. É-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide, curai os enfermos, expulsai os demônios, pregai o evangelho, anunciai as boas novas. Há uma mensagem que é transferida daquele que é o autor da salvação para nós que somos os comunicadores, os transportadores de vida. Se nós ficarmos apenas no estudo, se nós ficarmos apenas com a Bíblia, com a letra, é um curso técnico. Nós vamos ser bons técnicos na Bíblia. Mas o Evangelho é a encarnação de Jesus em nós, é vivenciando Ele, mostrando para as pessoas aí fora que nós somos do Senhor. Eu visto crentes doentes, gente que deveria estar curado, liberto, se restaurando, mas preocupado com coisas deste mundo, vivendo uma vida dupla na igreja, no espaço técnico, naquilo que é visível, naquilo que tem religião, naquilo que nós temos culto, naquilo que é programado, ela funciona, mas no dia a dia isso não está sendo tão funcional. Alguma coisa está acontecendo. Discipulado é você viver, é você encarnar e transmitir lá no mundo a palavra do Senhor. Esses dias eu vi um vídeo que eu estou recebendo de um cidadão que ele fica lá em São Paulo. Ele fica com a Bíblia na mão, mas uma Bíblia grande. E ele fica gritando lá, tu vai para o inferno, porque... E a tônica, a intenção dele é boa, a intuição dele é fraca. A intenção dele é boa, a intuição dele é fraca. Porque ele está criando mais inimigos do que amigos. Se ele tivesse uma forma de, com a vida dele, com o testemunho dele, sem muitas palavras, anunciar Jesus, ele ganhava uma realidade muito maior do que ficar se exibindo. E aí você percebe que é uma exibição. E o Evangelho não é exibir poder, não é exibir Jesus, não é exibir religião, não é exibir que você é um grande pregador. É viver a salvação e transmitir ela. Amém? Continuemos a leitura agora na voz da nossa Sara, pegando aí o microfone e lendo para que todos possam ouvir essa voz abençoada. Ficou realmente lamentável a situação do homem após a queda. Ele perdeu a presença de Deus e tornou-se seu inimigo. Tentou sobreviver sem Deus e acabou caindo cada vez mais em pecado e rebelião. Deus precisou, assim, providenciar um meio para trazer de volta a ele o homem que criara. Por ser justo e santo, Deus não pode tolerar o pecado. Em Romanos 6, 23, lemos que o salário do pecado é a morte. Logo, Deus não poderia simplesmente perdoar o homem. A justiça de Deus precisava ser cumprida. Uma vez que o salário do pecado é a morte, o homem deveria morrer. Que situação complicada. Que situação complicada, Sara. Que situação complicada. Nós falamos da queda aqui na aula passada. Sara, situação complicada por quê? Porque o homem, além de ter pecado, morreu e se tornou um inimigo de Deus, porque Deus é justo. Porque o homem, ele, além de pecar, ele rebelou-se contra a lei de Deus. Então ele está condenado pela lei de Deus, pela justiça no tribunal de Deus, que é justo. O homem está em falta. Estando em falta, está condenado. Estando condenado, precisa cumprir a pena. E qual era a pena? Separação eterna. Era impossível ao homem, no estado que ele estava, ser salvo. Mas o Senhor fez um arranjo. Deus operou algo. Deus precisava o quê? Recriar esse morto. Quem assistiu aquele filme Frankenstein? Dr. Frankenstein. Quem já assistiu aquele filme? Já assistiu? Já assistiu, Anderson? Dr. Frankenstein? É aquele médico que começa, ele rouba corpos, pedaços, membros, e ele quer construir um ser para ser filho dele. E o Frankenstein consegue lá aquelas correntes elétricas, aquele negócio todo, aquela mecânica toda dele, aquela loucura. Ele consegue ressuscitar aqueles corpos. Só que mesmo ressuscitado daqueles corpos, o Frankenstein é uma anomalia.
A religião é um Frankenstein tentando ressuscitar o homem. A instituição religiosa é um Frankenstein tentando, o Dr. Frankenstein tentando ressuscitar esse homem caído. Há muitos modelos de filosofia, seja qual for, as mais bonitas que você possa saber, a taoísta, a hinduísta, o cristianismo, qualquer outra. É um Dr. Frankenstein tentando ressuscitar o morto. Ele até pode dar sinais de vida, mas é uma vida anômala. Ele está sentenciado à morte. Está condenado. E como é que Deus ia arranjar isso? Leu aqui a nossa Sarinha. Situação complicada. O homem é lamentável, realmente é lamentável. Ele caiu. E Deus precisou um arranjo. Deus precisou de operar. Então ele não usou nenhuma máquina, não usou nenhum poder elétrico, não deu uma explosão, bamba, ele precisava, dentro da justiça dele. Aqui está uma questão jurídica, não sei se vocês percebem, é um tribunal e tem uma questão pendente aqui, é uma questão legal. E como é que Deus vai reverter essa situação? Vamos aprender. Então a Sara vai continuar aqui, segundo bloco aqui, Sara. Salvação implica recriar o morto. Salvação implica recriar o morto. Porque em Romanos 6,23 declara: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mortos. Porque vós estáis mortos em vossos delitos e pecados. Efésios 2,5. Hebreus 2,14 já fala que nós estávamos mortos. E quem que nos matou foi Satanás, o diabo. Ele que introjectou, ele que injetou a morte em nós. Lá no Éden. Essa injeção da morte. E precisava haver uma forma de Deus recriar tudo isso. Então, 2.1, o que diz aí, Sara? O salário do pecado, igual à morte. Salário do pecado igual à morte. Qual o salário? Você trabalha o mês inteiro, tem que ter um salário. Morte. E nós vemos lá, lemos na aula passada, estudamos na aula passada. O homem pecou, veio maldição na terra, o homem teve que trabalhar, a mulher com dores de parto, a idade agora cronológica. Outra coisa que não havia no contexto planetário da criação, antes da queda, não havia na cabeça do homem, na alma do homem, conceito de tempo e espaço. O homem estava em estado de eternidade. Não sei se vocês estão percebendo. Antes da queda não havia conceito, tempo e espaço. Os cientistas hoje estudam. Olha, nós estamos aqui tendo uma aula de física, hein? Uma aula de astronomia, astrofísica, que nem eles talvez conheçam, mas nós estamos tendo. Antes da queda não havia conceito, tempo e espaço. O homem começa a entender cronologia, mudança de tempo, depois que peca, na rebelião. Aí o tempo começa a escravizar ele, aí ele tem que correr contra o tempo. Aí ele começa a discernir noite e dia. Ele não queria saber o conhecimento do bem e do mal, agora durma com um pesadelo desse. Aí ele começa a entender o que é tempo, espaço, tem que trabalhar, suar, cansar. E aí o tempo e espaço não só influenciou todo o cosmos, mas como a vida do homem também, biológica, Aline. O homem começou a morrer. Hoje nós temos aqui, até em Portugal, agora se aposenta, se reforma aos 67 anos, parece que é isso. Aí vem as irmãs, uma notícia boa para vocês, tá? Tempo e espaço. Por quê? Porque hoje a medicina, médico de família, consegue cuidar de você, a gente tem mais saúde e o nível de vida, a estatística, ela aumentou. Mas chega numa determinada idade, o cara já está morto andando. Ele já é um cadáver morto, né? Infelizmente é assim. Eu prefiro que Deus me leve rapidinho para mandar um cadáver morto aí. Vai matando todo mundo junto. Aquele negócio, né? Mas aí faz parte. E aí a gente consegue remédio e toma isso, e faz exercício. Mas não, o dia que quando chega, Afonso, abraço, gente, acabou. Abracei você, meu filho. Né? Não tem. 2.2 aí. Foi necessário um plano divino, arranjo judicial. Foi necessário um plano divino, arranjo judicial. A esposa aqui
trabalhou quantos anos no Ministério Público? 19 anos. 19 anos no Ministério Público. A queridíssima esposa trabalhou e eu fui tirado, fiz um arranjo, não judicial, fiz um arranjo, né, conjugal. Matrimonial. E aí tirei ela lá do Ministério Público. Mas eu tenho certeza que no Ministério Público ela assistiu coisas que talvez nem na lei ela soubesse. Arranjos que a lei concede. Só que no caso de Deus, a lei não podia, a lei divina, ela era fechada. A lei divina ela era perfeita e o homem não conseguia, através do arranjo da lei, ser salvo. Então Deus precisava ter um outro arranjo, um outro propósito. 2.3. Havia uma condenação, tribunal, e uma pena, pecado igual à morte. Havia uma condenação, tribunal de Deus, o juiz disse, está condenado. E essa condenação trazia uma pena. Há um tribunal aqui do lado da comunidade nossa. Um tribunal, todo dia tem gente aí. Todo dia. Eu vejo gente sorrindo, entrar sorrindo e sair chorando. Às vezes eu vejo a gente sair chorando mais ainda. Por quê? Porque recebeu a pena. Talvez pensasse, olha, não, o juiz, ele vai ver a situação, ele vai analisar o processo, e o juiz talvez seja bonzinho, vai dizer, não, olha, eu vou ter misericórdia de você, a pena era para 2 anos, mas eu vou fazer 2 meses. Olha, pode até acontecer. Mas tem gente que vai nessa expectativa. Eu estou cuidando de uma pessoa que ela tem expectativa de 6 meses, o juiz deu 2 anos para ela. 2 anos e 2 pulseiras, assim, 2, não é? 2 tornozeleiras, o irmão que é maravilhoso, está com 2 tornozeleiras, estou pastoreando ele. Falei, rapaz, esse é o ministério de Deus lá. Deus veio para os enfermos, eu estou cuidando dele. Não pode vir na comunidade, não pode sair de casa, mas graças a Deus, o Senhor vai salvar aquela alma, vai libertá-la, mas é uma condenação. Nós estávamos assim também. Havia uma condenação, o tribunal divino está condenado, há uma pena, morte. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Contexto morte. O que é morte? Morte é estar destituído da glória de Deus. Você pode viver 1000 anos. Se você não tiver Deus, você está morto. Você pode viver 1 milhão de anos. Se você não tiver a glória de Deus, você está morto. Deus pode dar 1 bilhão de anos. Até dar uma vida eterna para você. Você vai viver uma vida eterna. Sem a glória de Deus, está morto. Ok? Ponto. 2.4. Equação jurídica da salvação. Olha, temos uma equação jurídica aqui da salvação, hein? Você veja bem. Olha o arranjo que eu tenho que fazer aí para dar um entendimento. Equação jurídica da salvação. Lei versus pecado igual à morte. Justiça do homem versus de Deus igual à morte. Pecado do homem mais inimizade igual à morte. Então, a lei de Deus versus o pecado, sentenciava o homem igual a morte. Lei mais pecado, suma, morte. Justiça do homem. Isaías chega a dizer que é tráfico de imundícia. Justiça do homem. Mais a justiça de Deus, quem que vence? A equação de Deus é maior. Morte. Pecado do homem, mais inimizade com Deus, morte. Então, situação, como a Sarinha leu aí, complicado. Que situação complicada. Eu gostei dessa ênfase aqui, dessa máxima. Que situação complicada. E tem até um ponto de exclamação aqui. Que situação complicada. Vamos dizer todos juntos essa palavra? Que situação complicada. Talvez não somos discípulos de Jesus, mas ainda estamos com situação complicada. Eu não sei, não conheço o coração de todos. Talvez você está nos assistindo aí, talvez até pela primeira vez. Está numa situação complicada. E aí, o que fazer? Que situação complicada. Mas hoje, vamos descomplicar. Amém? Você traz a problemática e Deus traz o quê? A solucionária. Amém? Já dizia o filósofo Dario, lá, um atleta, um jogador brasileiro. Traga-me para mim a problemática e eu trago para você o quê? A solucionária. Vamos continuar a leitura. Agora a leitura vai ser a Aline. Lê para nós. Porquanto o que fora impossível à lei,
no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Romanos 8:3. A melhor tradução aqui é: em semelhança de carne de pecado. Deus condenou o pecado vindo em carne, tomando forma de homem e morrendo no lugar do pecador. Hebreus 2:14. Amém. Então, ali temos, aqui, Aline, a outra equação. Como é que Deus fez esse arranjo? Como é que Deus mudou essa matemática? Como é que Deus mudou essa química? Como é que Deus mudou esse processo? Você acabou de ler aí. Lei versus santidade de Cristo. Jesus veio cumprir a lei, se santificou por nós. Igual? Vida. É isso mesmo. Igual vida. Justiça de Deus versus a justiça de Cristo. E Ele fez por nós. Resultado? Vida. Substituição de Cristo. Nos substituiu. Aqui em Romanos, capítulo 8, verso 3, diz que Ele se fez carne. Ele se encarnou. Até a Aline fez menção aqui, em semelhança de carne do pecado, não é? Ele não se tornou pecado, em semelhança de carne do pecado, mas ele nasceu, ele se fez homem. E quando ele se fez homem, ele se tornou cordeiro de Deus. Deus fez dele um cordeiro. E esse cordeiro substituiu a mim. No tribunal de Deus, nós vamos ver isso, ele foi lá e disse: eu vou pagar essa conta. Vou pagar a conta do Bonani, da Aline, vou pagar a conta da Sara, vou pagar a conta da Maria, eu vou pagar a conta do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que pagou a conta em Jesus. Aleluia! O tema de hoje é fantástico. Jesus pagou a nossa conta. Satanás não tem poder, o mundo não tem poder, nem a nossa mente tem mais poder de nos condenar. Somos libertos em Cristo Jesus. Aleluia! Posso ouvir um aleluia? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, isso nos empolga, né? Estou empolgado. A aula vai dar 2 horas hoje de aula. Então, substituição de Cristo no lugar do homem. Foi isso que a Aline leu. Consegue ler daí, Aline? Não dá, né? Eu não estava conseguindo ler aqui. Põe. Vida mais reconciliação igual a salvação. Hebreus 2:14. Hebreus 2:14. Eu gosto muito desse texto. Quero que alguém leia esse texto. Ele está aqui, ele está mencionado aqui, mas não está escrito aqui. É importante que nós lemos esse texto. Hebreus 2:14 é um texto poderoso que esmaga a cabeça da serpente, do diabo. Não é? Aleluia. Estamos aqui diante da mesa. Hoje a minha filha mandou um vídeo para mim, lindo, né? Sobre um louvor. Depois eu vou passar para o Anderson, de uma menina que ela está assim, unida num grupo. E me lembrei da mensagem que nós demos aqui sobre mesa. E depois dessa mensagem, a esposa aqui é testemunha, eu ouvi várias pessoas falando sobre o ministério da mesa. É incrível. E ela mandou esse vídeo, um louvor, falando que é na mesa que o Senhor nos cura, é na mesa que o Senhor nos alimenta, é na mesa que os cãezinhos vêm para comer as migalhas, é na mesa, e nós estamos hoje num banquete, o Senhor está aqui operando na mesa. Teve mesa ontem, só que a mesa ontem foi o quê? Feijoada. Quem gostou da feijoada ontem? Estava ou não? Aqueles que gostaram, digo forte amém. Amém. Irá a próxima. Repetir, amém? Amém. Estou pensando em fazer agora uma galinhada. Amém. Uma galinhada, a moda, Bonani, que vocês vão ficar assim, olha. Vai pagar até o dobro, então tão satisfeitos como está. Então, Hebreus, eu falei Hebreus 2:14, não é? Quem pode ler para nós? E já que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Aleluia! Leia mais uma vez, Sara. Olha que coisa, que texto maravilhoso. Leia com o microfone. Hebreus 2:14. E já que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas,
para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Amém? Olha só. Então a salvação, ele participou da carne para nos substituir. A salvação não só, nós vamos comentar isso, a salvação abrange coisas tremendas. A salvação, ela tem uma panóplia, ela é um kit completo de Deus, ela está hermeticamente fechada, não há nada a acrescentar, não há nada a retirar. Por isso que o autor na Bíblia diz assim: aquele que retirar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa dessa salvação, está fora, está anátema, é maldito, contaminou o processo, é incontaminável, está fechado, hermético, aleluia. Ele destruiu o poder da morte, destruiu Satanás. Louvado é o nome do Senhor. Amém? Vamos continuar a leitura. Eu vou pedir agora que Camila faça essa leitura para nós. Lembrando aos alunos que estão aí do outro lado que já há as páginas, o livro já está aí à vossa disposição. Estamos estudando a lição 10, salvação. Vamos ler com a Camila. Dessa forma, o problema do pecado foi resolvido, por meio do sangue que o Senhor Jesus derramou na cruz. O homem pôde ser conduzido de volta para Deus. Efésios 1:7. O homem recebe a remissão de pecados por meio de crer no Senhor Jesus. Atos 10:43. Amém. Então veja bem, que maravilhoso é isso. Através dessa ação, dessa salvação, desse projeto, o problema do pecado foi resolvido por meio do sangue que o Senhor Jesus derramou na cruz. O homem pode ser conduzido de volta para Deus. Efésios 1:7. Foi atraído para Deus novamente. Ele reconciliou o homem para com Deus. Então o problema da morte, a dívida, o pecado foi pago, foi resolvido. Amém? Salvação e a reconciliação. Nós colocamos os textos básicos que nós temos aqui no estudo: Colossenses 1:20, 2 Coríntios 5:18 ao 19 e Romanos 5:9 ao 11. Vocês vão ler e vão descobrir e vão constatar que o problema da morte, da dívida, do pecado foi resolvido. Mas havia uma outra questão ainda. Havia uma outra questão. E a Camila vai ler para nós aí, que havia uma outra questão que precisava também ser resolvida. Continuemos aí. No entanto, ainda que o homem tivesse sido perdoado, ainda havia um problema. Ele não era apenas pecador, mas também inimigo de Deus. O problema do pecado foi resolvido por meio da morte do Senhor Jesus e pelo derramamento do seu sangue, e a inimizade entre Deus e o homem foi eliminada. Colossenses 1:20. Colossenses 1:20 também é bom, nós lemos, porque ele fala dessa reconciliação. Ele reconciliou o mundo consigo mesmo. Coisa linda, não é? Olha, ele trazendo, operando o homem para si no seu sacrifício, substituindo o homem, sendo o Cordeiro de Deus, ele também traz a reconciliação e ele elimina todo o poder da morte e conduz o homem novamente a Deus. Não só atraiu todo o cosmos, o universo, toda a obra criada. Leamos Colossenses 1:20. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém. Leia mais uma vez, Camila, por favor. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém. Aí então começa um processo, não só de perdão, mas de reconciliação. Vocês lembram, eu mencionei um pouquinho atrás aí, sobre as parábolas de Jesus? No capítulo 15 de Lucas. E uma das parábolas é do filho pródigo. Quem se lembra disso? Vocês se lembram como o filho pródigo se considerava ele? A autoimagem dele estava muito ruim, má mesmo, péssima. Era ultrajante a autoimagem dele. Ele auto se condenava. Ele disse: eu vou voltar
para o meu pai, eu sou inimigo do meu pai, eu vou ser empregado dele. Porque ele já tinha no coração que o pai não ia reconciliar com ele. O pai poderia perdoar o ato dele, mas a amizade nunca mais ia reatar com ele. No entanto, o que o pai faz? Quando vê o filho, abraça, coloca o anel do dedo da reconciliação. Aquele anel que o pai coloca no dedo dele é o anel de restabelecimento de vínculo. Ele volta a ser o filho amado. E o irmão? O irmão fica bravo. Aquele irmão da igreja, irmão, que às vezes fica bravo com o êxito do outro irmão. O irmão fala: oh, poxa, eu estou aqui todo dia com o senhor, não pisei na bola, não pequei, não causei dano para suas finanças, não virei as costas para você, e agora você recebe esse miserável aí e ainda trata como filho de novo, da festa. Aleluia! Jesus fez isso por nós, nos fez abraçar o Pai novamente. É maravilhoso quando nós somos salvos. Sabe o que acontece? Ana Paz, querida, quando nós somos salvos, o Espírito Santo, que representa Jesus Cristo, o Espírito de Cristo, nos apresenta ao Pai e diz assim: Pai, novamente está aqui teu filho, eu trouxe ele para que haja reconciliação e a festa no céu para um pecador que se arrepende. Aí a gente começa a entender a cosmovisão do Evangelho toda. A gente não fica disperso agora aqui, procurando, tirando o texto fora do contexto, lendo Hebreus capítulo 11 de forma assim, mecânica, como se fosse mágica. A fé faz bolinha aparecer, faz anjo. Para com isso. Tudo isso pode acontecer, e acontece. Agora precisamos saber a natureza da fé, o que traz em nós como concretude. É o firme fundamento. Ele fez isso por nós. Havia ainda a questão da inimizade, mas o Senhor resolveu. Pode ler qual o texto? A respeito da reconciliação. Pode ler. Pega lá. Vamos ouvir aqui a esposa falar sobre reconciliação, que é importante, né? Vamos participar, é muito bom. Diz assim: essa reconciliação universal engloba todos os espíritos celestiais, assim como todos os homens. Não se trata da salvação individual de todos, mas da salvação coletiva do mundo por seu retorno à ordem e à paz na submissão perfeita a Deus. Amém? Olha aí. Uma ação cósmica. Posso fazer uma pergunta? Vai além do que nós podemos imaginar. Amém? Posso fazer uma pergunta? Ninguém vai me julgar por isso? Não. Olha, se você quiser, antes, vamos fazer o seguinte: a Camila vai fazer a pergunta. Mas antes, eu vou pedir que a Andréia leia para nós, aqui um pouco mais no texto, onde a Camila terminou de ler. Depois a Camila vai fazer a pergunta. Por exemplo, aqui, ó, né? Isso é semelhante. No entanto, ainda Não, já foi dito. isso é semelhante a um filho que quebra o vaso do pai e o irmão mais velho compra outro, paga a dívida do mais novo. O problema da dívida fica resolvido, mas ainda existe a mágoa, pois é preciso haver reconciliação entre pai e filho. Da mesma maneira, por meio de Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, segundo Coríntios 5, 18 e 19. Amém. Então, olha, veja bem. Primeiro reconcilia o homem no seu estado de relação filial, de criação. E outra, de criatura nos tornamos filhos. Por quê? Porque fomos considerados filhos pelo Filho. O Filho nos irmanou nele. O Filho amado
Ele era o unigênito, ele era o único filho. Mas através da sua morte e ressurreição, ele se tornou primogênito de toda uma nova criação. Aleluia! Deus faz um arranjo muito mais profundo ainda. Ele não ressuscita, ele recria um exército de filhos que somos nós. E não só. Ele tem uma cadelinha aqui, chamada Nusca. Até essa cadelinha vai receber bênção, não sei como. Até ela faz parte da reconciliação. Você ouve por aí as pessoas dizendo, animal, plantas, tudo vai passar por uma metamorfose, eu não sei como, não me interessa, mas a Bíblia diz que todo o universo, todo o cosmos voltará à sua origem natural. Amém? E eu vou além. Com esse arranjo de Deus vai voltar melhorado, muito mais aperfeiçoado, muito mais lindo, muito mais maravilhoso do que nós podemos imaginar. Agora, a questão crucial da Camila com o micro, porque crente sem microfone na igreja não é crente. Brincadeira. Então, a questão é assim: se Deus já sabia que tudo isso ia acontecer, por que lá atrás, quando ele criou o Éden, ele colocou debaixo da árvore do conhecimento? Nós já falamos isso, hein? Mas eu vou repetir. Deus não criou um autômato, Deus criou um autônomo, um homem que poderia decidir. Deus fez um teste com o homem, ele tem o direito de fazer teste, ele é Deus. Isso é maldade? Não. Em Deus, Camila, está o bem e o mal, só Ele é absolutamente conhecedor do bem e do mal. Até o mal em Deus se transforma em bem, porque nele se processa todas as coisas. Eu acho com muito mais sabor um Deus receber um filho que o aceita com amor, do que ter um robozinho lá que diz amém, amém, amém e sim para tudo. É como a gente coloca alguma coisa em casa e diz ao filho que para não mexer e ele vai lá e mexe na mesa. É uma comparação, ainda que grosseira, porque a questão é filosófica, é muito profunda essa questão. Porque um Deus bom permite a morte, porque um Deus bom, que diz que é bom, permite a pessoa sofrer. Se nós formos por esse caminho, nós vamos entrar aí em contextos profundos que todos nós pensamos. Mas eu acho que nesse caso ainda faz sentido, porque ele criou as leis. Se você desobedece, você vai ter que cumprir o que está na lei. Isso até faz sentido. Não, tudo bem, Deus perdoa, mas você vai sofrer algum tipo de punição. Sim. Né? Mas essa questão toda essa bagunça toda que a gente acabou causando por causa do pecado, por causa de uma coisa lá atrás. Sim. E isso veio arrastando. Lá atrás, em termos, eu estava falando aqui sobre tempo e espaço. Tá? A gente tem uma ideia de tempo e espaço, a gente tem muito temporal. Atrás não, o que está acontecendo agora. O Éden, eu já disse na aula passada, você tem que ter atenção nisso. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, vão estar sempre à nossa disposição. Sempre. Ainda que seja aquele aspecto imaginário, mas ela está aí, nas nossas decisões diárias. Se eu estivesse lá, eu cairia. Inevitavelmente, se eu fosse Adão, o Adão original, eu cairia no mesmo erro. Aí que é a sabedoria de Deus. Por que Deus? Porque Deus sabe que por mais 1 milhão de pessoas que ele tentasse substituir, todas cairiam. Imagina que Deus fulmina Adão e diz, eu vou criar outro Adão. Esse aí ficou mal criado, esse aí ficou mal formado, aquele Adão ia cair de novo. Não, ele criasse 1 bilhão de Adãos, todos eles cairiam no mesmo erro, porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. E olha, estou usando linguagem ainda limitada no nosso vocabulário, porque Deus ele é tudo. Sarinha ia fazer uma pergunta? Não, foi assim. Está respondido, Sara? Não ia fazer pergunta. Mas tá, entendeu? Foi na hora que a Camila perguntou, eu ia tentar responder, mas o pastor resolveu. Então, responda. Não. É isso mesmo? Você responde, olha, tá vendo? Então, gente, Jesus Cristo, em sua morte e ressurreição, também operou a reconciliação, desfez a inimizade. E mais ainda, como você falou também, mais sério ainda, esse Satanás entrou lá dentro, Dudu.
do Éden. Mas o que diz Hebreus, nós acabamos de ler lá, Hebreus 2,14, ele o quê? Através de nós. Veja bem, olha o que é o poder da salvação. Eu gostaria de ler Hebreus 2,14 novamente, porque começou em nós a questão da queda, da morte e do poder de Satanás, e terminará em nós a vitória sobre o pecado, sobre a morte, a reconciliação e a destruição de Satanás. Pode ver aí, ó, Hebreus 2,14. Quem vai ler para nós? Pode ler, Camila. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo. Amém. Aleluia. Amém. Através da morte dele, em nós, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Eu acho que ainda mais além do Éden, o Éden ainda é criação, tem lá um enredo. O mal começou no céu. É uma esfera muito mais elevada que a gente não entende. Entretanto, eu sei que em Cristo Jesus tudo será reconciliado. O fogo vai purificar tudo, diz a palavra. Mas há um texto que nós vamos encerrar, porque eu acho que ele é redundante no sentido de nós relembrarmos que falamos, mas ele é esclarecedor na esfera da qual essa salvação operou, que é 2 Coríntios 5, 18 e 19. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19. E vou pedir que o nosso filósofo leia para nós, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Nosso teólogo, o teólogo sem microfone aqui não é teólogo, tem que ter, para que todos possam ouvir. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém? Olha, pôs em nós a palavra da reconciliação. Nos tornou o quê? Embaixadores da reconciliação. Louvado é o nome do Senhor. Amém? Aí depois eu já estou com a Bíblia aqui aberta. Vou pedir que ela leia então Romanos 5, de 9 a 11, com o nosso irmão microfone aqui. Romanos 5, de 9 a 11. E depois leia também o 15, por favor. Vamos lá, Romanos 5, de 9 a 11. E depois leia o 15, salvação e reconciliação. Quanto mais, então, agora, justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais agora, uma vez reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não é só, mas nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora recebemos a reconciliação. O 12. Eis porque, como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o 18 diz: por conseguinte, assim como pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só, resultou para todos os homens justificação que traz a vida. Amém. Justificação que traz a vida. Nós saímos aqui do tribunal, alguém foi lá, pagou a nossa conta, alguém trabalhou e reconciliou-nos com a lei, e agora o juiz pode nos receber na mesa e dizer: como comigo aqui, vocês são meus amigos. Coisa linda. Então que Deus os abençoe, e que, é claro, todo o tema de Deus ele é profundo, ele é abrangente. Passaríamos aqui horas e horas, e dias, e meses e anos, e vamos viver eternamente aprendendo de Deus, porque Deus é uma fonte inesgotável. Mas o que já sabemos da salvação já é motivo de sermos aqui hoje dando glória a Deus,
chegar em casa antes de dormir, Senhor, obrigado, fui reconciliado contigo. Há uma canção que o Anderson canta, que eu gosto muito, que diz assim: eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. E a Sarinha faz o back vocal tão bonito. Então, que bênção, não é? Que Deus abençoe. Próxima aula, capítulo 11 e capítulo 12. Vamos estudar 2 capítulos na próxima aula. Temos que nos apressar, amém? Hoje fiquei só no capítulo 10 porque é um tema abrangente e exigiu um pouco mais de tempo. Que Deus abençoe você que está do outro lado. Participe, compartilhe. Abraço para os queridos aí do Brasil, em todos os estados brasileiros. Vamos chegar nesse vídeo. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor. Amém.